Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo sobre autodesenvolvimento humano. E hoje a gente vai falar sobre resgate de alma e como trazer a nossa alma para o momento presente. Sim, e identificar quais são os padrões que desconectam a alma do nosso corpo. Então, para quem está chegando aí e não me conhece, o meu nome é Cláudia Adriana Spoldar, eu sou terapeuta integrativa de terapias energéticas e também mentora de autodesenvolvimento humano. E para iniciar, vou pedir que vocês enviem aviãozinho aí convidando os seus seguidores para vir participar desse nosso bate-papo. Mês de agosto tá terminando, tem mais uma live semana que vem e depois setembro eu vou trazer muita novidade aí para todos. Então, vamos falar aqui sobre voltando para casa. Mas o que é isso? Olha só, quando a pessoa sai do próprio corpo e viola uma hierarquia interna, ela inevitavelmente coloca máscaras de sobrevivência para tentar controlar a sua vida e a vida das outras pessoas. E então, na verdade, essas máscaras, elas são uma tentativa desesperada de compensar uma ferida que está na alma, que está na sua energia e que não cicatrizou. Está lá, está aberta, está exposta a vários micro-organismos, ataques energéticos, espirituais, que está drenando a tua energia, te deixando como? Com ansiedade, com estresse, com depressão, com dificuldades de relacionamento, com cansaço mental, físico. Então, são várias dinâmicas sinais e sintomas que você tem no seu dia a dia. Bom, o diagnóstico. Como tatear isso no escuro e a fuga do corpo? Bom, qual que é a sensação de estar fora do corpo, fora da sua própria vida? Então, tem dores, tem traumas que vêm de traições, de sobrecargas, e que isso toma o nosso corpo e leva o nosso corpo para um lugar desconfortável. Então, isso acontece como a nossa mente, ela foge, né? A nossa mente, o nosso pensamento, ela está posicionada em algum lugar desse trauma, dessa dor que aconteceu, seja na tua adolescência, no teu adulto, na tua infância, dentro da barriga da mamãe, enquanto você estava ali, a mamãe passou por alguma situação de trauma e que ao mesmo tempo inconscientemente, tá? São dinâmicas inconscientes, te desconectou ou que você assumiu um controle para que isso se tornasse uma anestesia para essa dor. Então, qual é o custo desse desalinhamento? Quem vive fora do corpo passa a tatear no escuro, sempre está em estado de alerta, desorientado, cansado, confuso. Quando eu falo desorientado, a pessoa está confusa, o mental, ela não sabe o que fazer, como fazer, ela mistura situações das outras pessoas, se deixa envolver pelos sentimentos, toma as dores das outras pessoas para si mesmo. Então a pessoa ela não tem uma direção clara para onde quer seguir. E isso gera um cansaço crônico, onde é como se você dormisse e não conseguisse descansar durante o seu período de sono. Então, a pessoa ela fica sempre em estado de alerta. Então, assim, e tudo isso vai sobrecarregando a energia da pessoa. E o que é energia? Emoção, pensamento, sentimento. Quando algo não vai bem dentro de nós, isso vai gerar gatilhos, desencadear várias emoções, sentimentos, pensamentos
e que acaba nos desconectando do momento presente, de estar totalmente presente, que é aquilo que eu falo, né? A alma, uma parte da nossa alma, uma parte da nossa energia, ela fica posicionada, conectada em outro nível, é como se fosse uma realidade paralela, tá? Um outro nível de frequência. No passado, vidas passadas, na infância, como eu já falei. Bom, da onde que vem tudo isso, tá? Da raiz sistêmica. Então, existe ali na raiz sistêmica, a gente pertence a um sistema familiar, para vocês entenderem, tá? Então, a gente pertence a esse sistema familiar, aonde tem dinâmicas inconscientes que a gente carrega na nossa energia, porque a gente não carrega somente as características físicas, a gente carrega toda a memória, toda a história do que aconteceu dentro do nosso sistema familiar. Então, nós, filhos dos nossos pais, a gente carrega 50% de toda a memória que vem da mãe, história, memória das coisas boas e ruins que aconteceram naquele sistema, e 50% do lado do nosso pai. Então, assim, tudo que aconteceu ali, além das características físicas, tudo isso fica armazenado no nosso DNA espiritual. Então, a gente age e reage na nossa vida conforme o que está programado ali nesse DNA, tá? Então, muitas vezes a gente está em conexão, está em ressonância, que a gente fala em constelação, né? Está em ressonância com algumas situações boas ou ruins que aconteceram na vida do nosso sistema familiar. Então, quando a gente viola algumas leis espirituais, no caso aqui, a inversão, né, a violação da lei sistêmica da hierarquia, a gente não está só violando a hierarquia relacionada aos nossos pais, aos nossos ancestrais. A gente está violando a nossa própria hierarquia interna. Porque nós, dentro da nossa própria vida, já nas outras lives anteriores, a gente falou sobre papai e mamãe. Hoje, para a gente estar totalmente ancorado no aqui e no agora, a gente precisa se colocar em primeiro lugar dentro da nossa própria vida. Então, assim, ai, Cláudia, mas isso é muito egoísmo. Onde que eu vou me colocar dentro da minha vida, eu me priorizar, sendo o que os outros vão dizer? Normalmente é isso que acontece, né? Mas, assim, se você não se priorizar, você vai ficar com a tua energia desgastada, porque tu se doa demais para outra pessoa, sendo que você nem se inclui dentro da sua própria agenda, você nem se inclui dentro da sua própria vida, você coloca as suas vontades em último lugar. Tem uma expressão que a gente usa aqui no Sul, eu não sei como é que é aí nas outras regiões do país, aonde a gente fala assim aqui no Sul, é como se a gente fosse a última bolacha do pacote. Pois então, sempre vem outras bolachas na frente, outras pessoas em primeiro lugar, e sendo que a gente se coloca em último lugar. Por quê? Porque a gente não percebe o nosso valor, quando eu falo valor moral, valor espiritual, a gente não se reconhece como uma pessoa merecedora, que merece sim receber, tem a questão do pertencimento, de pertencer àquele lugar, àquela família, e a questão também da permissão, de se permitir viver algo, de se permitir ser quem você é. Então, isso entra naquela questão de carências emocionais, aonde sempre a outra pessoa está em primeiro lugar. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, assim, quais são as máscaras de sobrevivência que o ego, né, tenta compensar essa ferida? Eu já venho em algumas lives falando sobre a síndrome da agradadora. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue dizer não. Essa incapacidade nasce de um medo inconsciente,
de rejeição, de abandono, de não se achar boa o suficiente. Então, assim, a pessoa, ela se molda lá na sua infância. Algo aconteceu quando tudo aconteceu para a pessoa ter desencadear essa síndrome, esse papel de agradadora. Então, assim, algo aconteceu onde a pessoa acreditava que ela precisava, só tinha valor agindo daquela forma. Então, a pessoa, ela carrega isso para os outros eus dela, né? Ali, partindo da infância, então depois para a adolescência, para a vida adulta. Isso também, às vezes, é um desdobramento de vidas passadas. É um padrão de comportamento que ela carrega já de outras vidas. Então, nessa vida, o que acontece só vem para reforçar, para validar aquele padrão. Então, as situações se montam para validar aquilo que já está ali para vir à tona, certo? A outra máscara, o outro papel é a da vítima. A vítima, ela se coloca como o próprio nome, como vítima da situação. Então, ela não quer solução, ela só quer ser vista, tá? E muitas vezes a sua vingança, ela é passiva, porque ela utiliza a doença para punir a outra pessoa ou ao mesmo tempo para aproximar a pessoa. Então, porque a vítima, ela não quer ajuda e toda vítima tem um agressor, então um vingador. Então, mas na verdade, no fundo, a vítima, ela quer se vingar do seu agressor. Então, os papéis se invertem. E o vingador, ele alimenta um rancor ativo. Ah, você fez isso para mim? Pois então, eu vou fazer igual ou até pior. Só o que acontece? Isso acaba sendo um dreno de energia vital. Então, isso vai drenando, porque tu fica alimentando essas posturas internas negativas para provar o erro alheio ou fazer a outra pessoa pagar pela dor que a outra pessoa causou nela. Entende? Só que isso acaba o quê? Desconectando da tua energia do momento presente. E o manipulador narcisista, ele manipula as pessoas. Então, o que acontece? Ele vai através da sua conversa, da sua lábia, ele tem uma ótima conversa de manipular você através da sua conversa. E o manipulador, a função dele é se ocupar, o narcisista, né, manipulador narcisista, se ocupar da vida das outras pessoas. Então, ele precisa resolver os problemas das outras pessoas para ele se achar o bambambam, o grandão. Então, tem aqui a questão do ego, né? Porque ele precisa da validação da outra pessoa para dizer que ele é importante, que realmente ele tem uma função na vida da outra pessoa. Mas, por trás de tudo isso, tem uma fraqueza interna. Então, tudo isso são dinâmicas que, às vezes, inconscientemente, a gente acaba assumindo esses papéis. E é sem querer. Por quê? Porque quando a gente está na inconsciência, o acaso nos protege. Mas quando a gente começa a trabalhar o autodesenvolvimento humano, quando a gente começa a se olhar de uma forma diferente, ver assim, nossa, mas eu nunca tinha percebido isso, né, que a Cláudia falou, né? Então, olha só, eu tô agindo dessa forma. Às vezes eu me coloco como vítima, às vezes eu me coloco como agradadora, que eu faço mais pelo outro. Então, assim, é importante vocês identificarem isso na vida de vocês para ver qual é o ponto que tá pegando ali e que acaba isso de alguma forma prejudicando vocês, gerando ansiedade, cansaço, cansaço mental, cansaço físico, depressão também, dependendo da situação.
do que aconteceu na vida da pessoa, pode gerar depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças que tem. Porque as doenças, elas têm uma utilidade, ela tem uma função, aonde cada doença, ela tem um significado, tem um estado emocional que está por trás daquilo ali. E isso em setembro, a gente vai começar a adentrar nessas questões, tá? Então, o resgate, como resgatar a nossa alma? Bom, a força, ela está nos nossos pais. Então, o resgate da verdadeira identidade acontece quando a gente honra pai e mãe, olha para eles e diz assim: sim, vocês são os pais perfeitos para mim, sim, vocês são os pais certos para mim. Sem julgamento, aceitar exatamente como eles são, sem a tentativa de consertar eles. Por quê? Porque quando a gente se preenche da nossa própria história, a gente para de mendigar a aprovação das outras pessoas, de tentar se encaixar em relacionamentos, seja de casal, de amizade, de trabalho, aonde aceita migalhas. Então, quando a gente toma essa força dos nossos pais, a gente começa a se dar permissão para voltar para nós. Então, a gente começa a fazer uma reintegração de posse, né? Reintegração de posse da nossa própria vida, da nossa própria alma. A gente começa a identificar, não, para lá, só um pouquinho, né? Eu tô me metendo demais na vida da outra pessoa. O que eu ganho em estar dando opinião ou dando sugestão ou se metendo na vida da outra pessoa? O que muda isso na minha vida em 24 horas? Se façam essa pergunta. Para mim, isso assim é uma pergunta chave. Quando eu percebo que eu tô indo, eu digo, tá, mas o que muda isso na minha vida em 24 horas se eu falar isso ou se eu agir isso, se eu agir dessa forma, né? Aí a resposta sempre vem, nada. Então, não tem por que fazer, porque isso não é um problema meu, a vida é da outra pessoa, então eu cuido da minha própria vida e ponto. Então, vem outra pergunta após disso. O que eu preciso fazer na minha vida? Ou melhor, o que a vida tem para mim hoje? É se olhar no espelho e dizer: o que tu tem para mim hoje? O que eu posso fazer hoje que vai mudar a minha vida? Aí vem todo, um checklist, a gente faz um download, tem isso, 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 isso e isso. Então, aí a partir dali, a gente começa a olhar o que é prioridade na minha vida hoje para eu mudar a minha vida hoje. Então, é reconhecer, nessa permissão de voltar, é reconhecer que o perigo do passado acabou e que o corpo agora é um território seguro para habitar. Então, assim, quando eu olho para isso, eu digo: a responsabilidade está em mim e não no outro. A vida da outra pessoa está nela. Então, se aconteceram situações que nos afetaram, o que eu preciso aprender com isso? Porque não é sobre o outro, é o que a outra pessoa está me mostrando o que eu posso mudar em mim. Tá fazendo sentido isso? Então, quando a gente se faz essas perguntas, a gente começa a ter maior consciência, clareza e pé no chão. Para quê? Para trabalhar na construção de objetivos práticos, na construção, tá, o que eu quero para minha vida? Então a gente começa a construir metas reais, a gente começa a construir uma vida que esteja mais alinhado com aquilo que faz o nosso coração vibrar. Parar de ficar agradando as outras pessoas, dizer sim quando tem que dizer sim e dizer não quando tem que dizer não. Então, e o maior sim que a gente dá é para nós mesmos, é a autoaceitação. Sim, eu sou desta forma, tá, mas o que eu preciso fazer com isso? Ah, mas tá ruim assim, então vamos mudar, vamos nos lapidar,
vamos transformar, porque a gente não está, ou a gente, não, desculpa, vamos corrigir aqui, a gente não é assim, a gente está agindo e reagindo desta forma, porque a vida, ela é cíclica. Eu vejo por mim, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento lá em 2004, quando eu fiz o meu nível 1 de Reiki. Então, eu fui fazer para resolver questões internas minhas. Situações que hoje eu olho para trás e digo assim, nossa, aquela mulher estava com depressão. E naquela época, há quase 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, não existia a depressão. Se falava muito pouco, entende? Então, hoje olhando para aquilo, eu identifico que era aquilo, mas o que aconteceu, o que mudou nesse processo de autoconhecimento foi aonde eu conheci o Reiki, aonde eu comecei a treinar todos os dias o Reiki, a autopercepção, o autoconhecimento. Então, é um processo de autodesenvolvimento, de autodescobrimento. E nem sempre a gente consegue fazer esse processo sozinhos. Por quê? Porque a pessoa tá tateando no escuro, porque é tanta coisa acontecendo na vida dela, que muitas vezes ela não acha a luz no fim do túnel, ou naquele, sabe aquelas lãs que estão todas emaranhadas, né, que a gente tá lá, tudo cheio de nó, né, que dizem que a gente tem que pensar numa mulher ou um homem fofoqueiro, né, pra gente desatar, desamarrar os nós, né, isso são crendices, frases, né, que eu ouvi dos meus avós. Mas é isso, sabe? Pra gente pegar o fio da meada, muitas vezes a gente precisa, sim, da ajuda de um profissional. Então, assim, lá em 2004, quando eu iniciei a minha caminhada, eu sempre busquei ajuda de profissionais e busco até hoje para me ajudar nesse processo do despertar do autodesenvolvimento humano. Então, assim, por que precisa da ajuda? Porque aquilo que eu disse, as pessoas às vezes elas estão tão envolvidas na dor ou no caos, na confusão, que elas não conseguem ainda caminhar sozinho, precisam de alguém acompanhando para ajudar nesse processo de condução, tá? Então, quando a gente fica preso nessas dinâmicas de agradadora, de vingança, de vítima, de manipulador, de narcisista, a gente vive numa prisão. E nessa prisão, a gente não consegue, a gente tem uma liberdade travada. É o que me vem agora, assim, a frase, né? Por quê? Porque essa liberdade é uma prisão aonde tu só pode ir daqui até aqui. Então, muitas vezes a pessoa, ela tá numa ilusão, tá vivendo uma vida iludida, acreditando naquelas historinhas mentais que ela construiu para ela mesma, sendo que nem sempre são verdadeiras. Então, nesse processo de autodesenvolvimento humano, seja através do Reiki, através das terapias energéticas, você vai tomando consciência, desatando, quebrando essas travas e ao mesmo tempo conseguindo sair fora dessa prisão, tá? Então, e essa prisão, ela é o cordão energético onde nos mantém amarrados a situações sistêmicas. Então, como desatar esses nós? Desatando de uma forma leve, olhando para aquilo que foi, aceitando do jeito que foi, mas escolhendo que a partir de agora eu escolho fazer diferente, para trabalhar a liberação, que a gente fala que são desfechos mais dignos, términos dignos, tem esse olhar mais amoroso para a vida. Então, assim, a responsabilidade ou toda a harmonização ou cura está na responsabilidade, na autorresponsabilidade. Então, assim, não tem como falar como
cura, né? Porque o processo curativo é um processo. Muitas vezes aquela ferida, ela precisa sim ser olhada todos os dias ou de vez em quando revisitar aquele lugar para ver se realmente aquela dor emocional está realmente totalmente harmonizada, tá? Então, voltar para casa, para nossa casa interior e habitar o nosso próprio corpo exige abrir mão destes papéis que eu falei anteriormente. Então, o maior ato de força e de dignidade não é provar que que a outra pessoa estava errada, mas assumir as rédeas da sua própria vida e ser feliz apesar das dores do passado. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Então, eu preparei aqui uma meditação para a gente fazer para trabalhar esse ancoramento, esse resgate da alma e trazer para tudo, acoplar, sabe? Todos esses pedaços de alma que ficaram presos lá na infância, na adolescência ou em alguma situação de trauma da vida adulta, tá bom? Vamos lá, vamos fazer essa meditação. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, respirem fundo. Tá fazendo sentido para vocês o que eu falei? Hoje é assim, é mais prático, mais objetivo mesmo. É olhar para isso é isso, você se identificar. Quem tá chegando aí, tá pegando mais a live aqui mais pro final, então sugiro que você assista, depois eu vou deixar salvo aqui e assista desde o início, certo? Show de bola, é isso aí, vamos lá? Então, fechem os olhos, respirem fundo, deixa eu abrir uma musiquinha para nós aqui. Façam umas 3, 4 respirações bem fortes, bem profundas, a mente em paz. Relaxa o corpo, relaxa os pensamentos. Inspire e solta. Vai se desligando do mundo lá de fora, vai respirando. Isso. Vai soltando. Relaxa o corpo, relaxa os pensamentos, presta atenção na sua respiração. Coloque as mãos posicionadas, descansando em cima das pernas, no seu colo. Senta confortavelmente. Relaxa. Toda vez que você solta o ar, você relaxa uma parte do seu corpo onde tem uma tensão, uma dor. Isso. Vai prestando atenção, vai se conectando com o teu coração. Se conecta. Sente ele batendo no peito. E você se imagina caminhando numa estrada. Qualquer estrada, a que vier à sua mente, seja de chão, de terra, asfalto, na praia, qualquer lugar, no meio do mato. Essa estrada é uma estrada segura para você, conhecida, porque ela está dentro de ti. Isso, respira fundo. E você está caminhando nessa estrada. Isso, respira. Você vai chegar num ponto da estrada aonde você vai sentir necessidade de ficar parado, seja numa clareira, seja no final da estrada, na abertura de um portão.
Enfim, deixe a mente de vocês levar aonde vocês precisam estar agora. Respira fundo, sente. E quando vocês ficarem totalmente parados nesse lugar, é como se na frente e ao redor de vocês houvesse outros eus de vocês mesmos nesse lugar, olhando para você e você olhando para eles. É como se esses outros eus estivessem em círculo ao seu redor e você no centro deste círculo. Isso. E agora olhe nos olhos de cada um destes eus, partes de si mesmo. Procure olhar para essas partes de você mesmo com amor, com gratidão. Vai olhando, olho no olho, e mentalizando para cada um deles. Eu agradeço por tudo que foi do jeito que foi. Seja o eu do passado, da infância, de vidas passadas, tem até eus do futuro. E vai repetindo mentalmente. Eu agradeço o que foi por tudo que foi. E você pode também se imaginar fazendo o sinal de reverência para cada um deles, com respeito, respeitando a história individual de uma parte de si mesmo que passou por aquela situação, boa ou ruim, mas ela faz parte. Isso, respira e vai olhando nos olhos de cada um deles. Eu agradeço o que foi, por tudo que foi, do jeito que foi. Vá repetindo incessantemente, sem parar. E à medida que você vai falando para cada um deles, esses eus é como se você fosse um imã. E esse imã atrai esse eu que você falou para dentro de ti. E quando ele entra na tua energia, é como se ele acoplasse naquele pequeno vazio que tinha na tua alma. Um encaixe perfeito, como se fosse o encaixe de um quebra-cabeça. E assim você vai repetindo. Eu agradeço o que foi, por tudo que foi, do jeito que foi. E quando você finaliza, esse eu vai acoplando. É como se tivesse uma fila de eus. Isso, continua repetindo. Eu agradeço o que foi, por tudo que foi, do jeito que foi. E automaticamente você vai atraindo esse eu para dentro do teu ser, para dentro da tua energia, fazendo o encaixe perfeito,
como se fosse um grande quebra-cabeça, sem julgamento. Isso. Vai finalizando, sentindo todos esses eus entrando na tua energia. E você repetindo: eu agradeço o que foi por tudo o que foi, do jeito que foi. E vá percebendo o seu campo de energia mais forte, mais preenchido com a energia destes eus. Isso, vai finalizando. Respira fundo. E agora diga para si mesmo: quando todos os eus estão dentro de ti, repita a frase: a partir de agora, eu assumo a responsabilidade pela minha vida. A partir de agora, eu assumo a responsabilidade pela minha vida. E entrego o que é do outro. E se imagine entregando, sabe? Devolvendo aquilo que você carregava, uma postura que era da outra pessoa, você entrega. Se imagine entregando. Isso. E pode até dizer: muito obrigada pelo tempo que estivemos juntos. Eu aprendi muito contigo. Então respira fundo. Vai sentindo o teu campo de energia mais preenchido, inteiro, integrado. E respira fundo mais uma vez. E vai abrindo os olhos. E vocês podem falar agora, olhando para si mesmo, se sentindo, se percebendo, se olhando. Eu tomo o meu lugar e eu respeito a minha hierarquia. Agora eu estou em casa. Agora eu sou responsável pela minha vida. Daí, pessoal, faz sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Querem compartilhar como que vocês estão se sentindo? Hoje foi um pouquinho mais curto, mas um tema muito profundo. Como que vocês estão? Conta para mim. Tem alguém aí ou dormiram? Alguém quer fazer algum comentário? Quer compartilhar algum insight que teve? Como que foi para vocês? Quem chegou desde o início aí, depois entrou mais pessoas, né? Ah, que bom, que bom. Alguém mais quer compartilhar? Vou deixar a live salva aqui no Instagram. Quem chegou depois, sugiro que assista. Semana que vem. Que bom, Lourdes. Foi ótimo, mais leve, show de bola. Coisa boa. Sempre é bom voltar para casa.
Sabe aquelas viagens que a gente faz, às vezes fica um tempo fora, né? E quando a gente só pensa em voltar para casa, comer a comidinha da gente. Na parte da energia também é assim, né? Às vezes a gente se esquece de se priorizar, a gente sempre se coloca por último, né? Se deixa sempre de lado, mas é sobre isso, é se priorizar, se colocar sempre em primeiro lugar. Que bom! Show de bola! Uhum. A Maria disse: eu gosto muito, muito obrigada. O Vale de Cambará disse: vou ver a gravação, estresse do trabalho lá em Cambará. Show de bola, é isso aí. Então tá. Então a gente encerra aqui, nos vemos semana que vem na nossa última live do tema Resgate de Alma do mês de agosto. Para setembro tá vindo muita novidade aí e aguardem que na outra semana eu vou divulgar. Hoje eu não vou dar spoiler, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma ótima semana, um ótimo início de final de semana. E se alguém quiser me chamar no privado aí, né, compartilhar, se não quis compartilhar aqui ao vivo, quer compartilhar comigo como é que foi, fico à disposição, tá bom? Um abraço grande. Tchau, tchau.